Boa tarde, galera. Continuando aqui fazendo um vídeo aqui para vocês, né, sobre a Grécia na Antiguidade. Eu tentei fazer algumas edições aqui para ver se dava certo, não deu certo, o vídeo está cortando. Eu não vou fazer gravação com edição, então o áudio não vai estar perfeito, a imagem vai ter alguns saltos, mas eu creio que vocês vão gostar. A gente vai trabalhar sobre Grécia para o sexto ano. Lembrando que ao assistir o vídeo, faz a anotaçãozinha, leva para a sala, a gente tira essas dúvidas, faz um grande círculo e faz um debate, né? Deixa eu passar aqui o material que é para a gente poder dar continuidade e não perder tempo na primeira parte, certo? Vamos dar uma olhada aqui no chamado. Só um momento. Como eu falei, o vídeo está bem improvisado, então a gente vai, né? Vamos olhar aqui os primeiros povos formadores dos gregos, certo? Gente, como eu havia falado, né? A gente vai falar do período pré-homérico, que é o primeiro período da formação dos povos gregos, né? O período pré-homérico vai do século XX, Sica, é um termo em latim, aproximadamente, até o século XII. Lembre que o tempo anterior a Cristo é um tempo regressivo, né? Todas essas temporalidades aqui são antes de Cristo, porque Cristo nasce na sociedade romana, beleza? Mais precisamente no Império Romano. Então vem o período pré-homérico, né? Que é o período antes de Homero, das escritas de Homero que vão influenciar a história, né, dos gregos, né? E vem o período homérico, que é o período onde o escritor Homero escreve a Ilíada e a Odisseia, onde esses livros vão influenciar na língua e na mentalidade dos gregos, certo? São lendas. Bom, bem rápido, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, quando a gente trabalha a questão de lenda na Grécia, porque a realidade para eles permeia entre lenda para o que a gente compreende como lenda e realidade. Que sentido é? Para o que nós é fantasia, é folclore, para eles era uma realidade. Então, lembre que história todo período de sua história tem sua mentalidade e sua forma de pensar o mundo. Então, eles tinham aquela forma, nós temos a nossa forma, certo? Depois vem um período clássico, arcaico, perdão, né? Formação dos estados, e o período clássico, que é a questão do período das cidades mais famosas, que são Esparta e Atenas. A gente vai ver isso aí. O período arcaico é o período dos reis, e o último é o período helenístico, né? Com o período da fundação cristã de Alexandre o Grande, certo? Mas vamos só dar uma olhada. Há uma contradiçãozinha bem rápida aqui sobre o termo helenístico, porque os gregos eram chamados de helenos, né? Por influência lá da guerra de Troia, da relação com Helena e assim vai. Então o período helenístico, né, remete a um período dentro da história grega. Então é como se fosse o período helenístico dos helenos. É um pouco estranho, mas há uma explicação didática para isso, certo? Então vamos traçar o nome gregos como os romanos chamavam. Quem chamavam os gregos por essa terminologia, por essa palavra gregos, foram os romanos. Os gregos chamavam assim de helenos. Cuidado que um grego, né, ou um heleno não tinha um sentimento de pertencimento de nação. A gente trabalhou isso em sala, né? Para um de Atenas ele dizia, eu sou grego como o espartano é. Não. É mais uma observação do romano sobre uma região geográfica, né, e com povos com características e uma língua muito próxima, certo? Anota aí, chegando à dúvida, eu vou aqui adiantar. Vem o primeiro período, o período homérico, né? O período dos povos indo-europeus. Eram povos que permeavam o nomadismo, né? Eram povos de estrutura social simples, primeiro o patriarcalismo e assim vai para os períodos dos reis, né? São povos que permeiam lá a idade do ferro, né? Por influência dos povos fenícios e assim vai, né? A primeira região a desenvolver uma estrutura de cidade, como a gente compreende os gregos, é a ilha de Creta, são os povos cretenses ou os povos minos. E aí tem a questão do povo, da sedentarização desses povos no Mar Egeu, que é onde fica a região de Creta, né?
E o regime lá era tassolocrático. O sistema tassolocrático é o sistema onde o mar define a relação de poder. É um pouco complicado para a gente entender isso, porque é como se o grande poder, o grande líder, ele viesse, ele estivesse atrelado à relação do mar. Parece um pouco com o povo com os fenícios que a gente estudou, né? Onde os fenícios se espalharam por vários povos e creio que essa relação tassalocrática, né? Desse rei ter poder sobre as embarcações e assim vai, tem relação com isso. Aí teve a dinastia dos Minos e a civilização minoica. Tem uma lenda sobre o Minotauro que a gente encontrou em Sala, a questão do labirinto do Minotauro e Teseu, né? Não vou me prolongar para a gente não alongar mais o vídeo, certo? Aqui é a ilha de Creta, certo? E eis o palácio de Knossos, né? É justamente o palácio do lado direito é o palácio representado da imagem e o palácio do lado esquerdo é o palácio que foi pintado, né? É aí que se acredita que havia um Minotauro e que Teseu foi lá matar ele, a questão de um romance com Ariadne e assim vai. Quem quiser, pesquisa um pouco essa história que é interessante. Só que na questão, na formação científica e histórica, a gente vai ver que os povos helenos, olha que legal, né? Os gregos são formados por esses povos, aqueus, dórios a posterior, jônios, eólios, os pelasgos e os cretenses. Os dórios tinham algumas características que vão influenciar diretamente os espartanos. Vamos embora. Só um adendo, eu não vou cobrar esses nomes, não peço para vocês cobrarem, mas é interessante dar uma olhada na mudança arquitetônica dos períodos jônico, dório, período dório, jônio e coríntios. É muito comum em provas aparecerem pilastras falando desses períodos. O arqueólogo eles conseguem entender qual período eles estão trabalhando determinadas fontes, por exemplo, devido ao tipo de escultura, né, que vai de uma mais primitiva a uma mais complexa, com flores e ornamentações. Até mesmo a ideia de beleza grega, ela também se torna mais complexa. No ensino médio eu trabalho a concepção de beleza durante a história. Perdão, passando. E aí vem o período homérico ou o período micênio, né? É onde se formam as famosas cidades e estados, só que elas são formadas por reis, né? Monárquicas não pensem no período absolutista, pensem sim em famílias que se estabelecendo como grandes líderes, né? Cuidado com a gente pensar como rei, aquela coroa de rei. Não, nesse período não tem esse tipo de monarquia. Monarquia significa poder de né? Poder de uma família, poder de um regente, de um líder, né? E assim vai. Geralmente essas monarquias estavam ligadas a heróis de guerra, a grandes nomes, né? É por isso que os povos gregos têm essa influência dos grandes nomes, né? Eles tinham essa coisa do eu quero ser que nem o Aquiles, eu quero ser que nem o Hércules e tal, certo? É nesse período que se forma a escrita grega e o idioma, justamente influenciado pelas narrativas do Homero, né? É onde chegam os povos dórios, que aí traz essa característica guerreira para os povos de Esparta, certo? E também há um chamado Magna Grécia, que é a Grande Grécia, que é onde eles vão se expandir por outras regiões, né? Vão até mesmo a região do que seria ali Estreito de Gibraltar, né? A Península Ibérica, eles vão bem longe mesmo, certo? E aí vem os poemas de Homero, né? A Ilíada, que é justamente a guerra de Troia, né? E tem toda a questão do cavalo, dos povos que vão formar. Lembrando que é nesse período que está se formando os povos gregos, ainda não é o período clássico, ainda não há democracia, ainda há alguns problemas na formação dinástica, né? Que a gente pode entender como a gente entende. Não seriam, digamos que problemas, mas o modelo ainda é o modelo monárquico, né? Tem o Menelau, tem o Paris, que são nobres, né? Os troianos, por exemplo, eles eram povos que falavam língua e cultuavam deuses gregos. Mas por que os troianos não eram chamados de gregos, né? É mais por causa de justamente como os helenos lá atrás, que a gente vai ver lá na frente, perdão, onde os macedônios também falavam a língua grega e cultuavam deuses gregos, né?
é um pouco, e fica essa pergunta, por que os troianos e os macedônios não eram chamados de gregos, certo? Como se eles eram influenciados. Na verdade, os gregos chamavam os troianos, né, e depois os macedônios de bárbaros, né? E muito embora eles eram totalmente influenciados pelos gregos. É como se fosse a relação, os portugueses olhando para o Brasil, certo? Uma relação um pouco, um exemplo um pouco obscuro, mas os portugueses são de fato os que falam português, são de fato os de Portugal, né, digamos assim. E os brasileiros falam português por influência da colonização e assim vai. É uma leitura bem obscura, mas eu acho que ajuda. Vem a Odisseia de Ulisses, né, onde ele leva um tempo, depois que a guerra de Troia acaba, há um conflito entre os deuses e ele, para retornar, e ele tem uma Odisseia que é justamente essa grande viagem, que é 10 anos para voltar para casa, né, justamente a Odisseia de Ulisses. Vou passar essa história, eu contei para vocês na sala, né? E aí vem o período arcaico. O período arcaico, né, é logo posterior ao período homérico, certo? É no período arcaico que as cidades-estados vão cair no sistema monárquico, né, e vão ser governados pelos eupátridas. Olha que interessante. No período homérico, as cidades-estados eram governadas por reis. No período arcaico, elas param de existir na situação de reis e agora vão ser governadas por famílias, né? Aí está aristocracias. Aristocracias é como se fosse uma ideia de os melhores da sociedade, né? Mas na verdade eram famílias também, né? Bom, pode-se falar sim de oligarquias, sim, certo? Quando chegar próximo ao período clássico, eu vou parar para produzir outro vídeo para não ficar muito extenso, certo? E aí, nesse período, onde as cidades e estados começam a ter suas características em particulares, por exemplo, Atenas tem o seu modelo, Esparta tem o seu modelo, Biblos tem o seu modelo, Delos tem o seu modelo, e assim vai, certo? Então, a polis grega, certo? A polis grega é a cidade grega, certo? Então, havia uma diferença e aí esse é o exemplo que a gente vai trabalhar em sala na próxima aula, certo? Peço desculpa por esse final meio abrupto, porque falta 3 minutos para o vídeo, eu não vou prolongar. Então a gente vai parar, nós iremos parar em Apolis. Lembrando, isso aqui não é videoaula do YouTube, é videoaula para vocês, que eu preparo com o maior carinho, para que essas avaliações fiquem melhor na nossa AV3, que está vindo agora no segundo trimestre. Então espero que vocês tenham curtido, né? Anota as dúvidas, segunda-feira eu levo para a gente estudar um pouco. Vamos ver se vai dar certo esse modelo agora de revisão.